Alô, amigos? Vou fazer uma aposta. Vocês só estão pensando mesmo nas eleições, não é? É claro, todos nós. Mas, para variar um pouco, vou propor um tema diferente: a Copa do Mundo no Catar. Mesmo porque a Copa do Mundo está chegando. Logo depois das eleições, só vou começar a pensar em futebol. E com um título bem sugestivo: o Catar chuta. Chuta o quê? Chuta os direitos humanos. Dentro de um mês, começará a Copa do Mundo de Futebol pela primeira vez num país árabe sem tradição futebolística e onde nem todos os direitos humanos reconhecidos pela ONU são respeitados. A organização Human Rights Watch fala, mesmo em Copa do Mundo, da vergonha, citando principalmente a perseguição aos homossexuais no Catar. Embora para muitos brasileiros não seja problema, e nem sejam problemas as restrições às liberdades femininas, isso é o Brasil, né? Restam o desrespeito aos direitos trabalhistas e ao meio ambiente no mundo sob a ameaça de aquecimento climático. Mas antes de continuarmos, vou pedir para você se inscrever neste canal, indo ali no canto direito e clicando ali. Só com mais inscritos poderei continuar produzindo esses vídeos. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E de curtir, se gostar. Mas voltemos então ao Catar. Faz um ano, numa entrevista ao Le Monde, o ex-presidente da FIFA, o suíço Sepp Blatter, dizia ter sido um erro essa escolha do Catar. Mas essa opinião não é de agora, já era a sua opinião ao abrir o envelope em favor do Catar em 2010. Segundo Blatter, o plano era outro bem mais prestigioso. Depois do Mundial na Rússia, seria o Mundial dos Estados Unidos. Mas quem mudou tudo foi, contou Blatter, foi o presidente da França na época, Nicolas Sarkozy, exercendo pressão sobre o presidente da UEFA, também da época, o ex-artilheiro de futebol francês Michel Platini. Num jantar na sede no governo francês, essa pressão foi exercida junto com a presença do príncipe herdeiro Qatari e a influência de Platini foi decisiva. Ou seja, Sarkozy ficou em cima do Michel Platini e o Michel Platini cedeu e o Sepp Blatter também teve que aceitar que houvesse essa escolha do Catar para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2022. Teria sido mesmo um erro? As acusações se avolumam relacionadas com o clima, com a situação dos homossexuais no Catar e mulheres do Catar, com a corrupção e com o desrespeito aos direitos humanos e direitos trabalhistas durante a construção dos estádios. De 2010 até 2022, nesses 12 anos foram construídos os estádios, geralmente com imigrantes, e sem respeito às leis trabalhistas, sem respeito a direitos humanos. Vocês vão ver. Tanto que diversas cidades francesas decidiram não instalar, nos próximos dias, os telões gigantes para o grande público poder acompanhar ao vivo, nas praças públicas dessas cidades, o desenrolar dos jogos, como se sempre fez, né? Durante a Copa do Mundo, telões nas cidades e tal. Mas essas cidades decidiram que, em vista desse não respeito dos direitos humanos, não respeito dos direitos trabalhistas, não vão colocar telões, coisa nenhuma. Ao contrário do que tinham feito nas outras Copas, muitos restaurantes também
e bares europeus não colocarão telões de TV dentro dos seus estabelecimentos para seus clientes acompanharem os jogos enquanto comem ou tomam um café. Ainda há pouco se discutia a questão do boicote da Copa do Catar. Houve esse risco, né? Embora essa medida extrema não tenha sido aprovada, algumas associações ainda não chegaram a uma decisão final. Pode haver ainda alguns setores esportivos que não aceitarão transmitir ou participar da Copa do Catar. As críticas graves referem-se aos direitos e ao tratamento dos trabalhadores da construção dos estádios, denunciando-se a morte de 6.500 operários nos canteiros de obras. Uma grande parte é em decorrência do grande calor, porque no Catar o calor é muito grande, a temperatura é diferente, muito mais quente que o Brasil, mas essas mortes causadas pelo excesso do calor, o trabalho ao ar livre sob o sol, foram consideradas pelas empresas construtoras como mortes causadas por problemas cardíacos. E com isso, rejeitaram o pagamento de indenizações por morte no trabalho para as famílias. Outra questão é ligada ao direito das pessoas homossexuais, pois no Catar a homossexualidade é proibida e mesmo punida com 7 anos de prisão. Aí não estão muito longe do Bolsonaro, né? E será enorme o impacto ambiental causado pelos estados climatizados e pelo excessivo número de voos previstos durante a competição, cerca de 160 voos diários para transportar as pessoas que vivem nos países vizinhos. E também os estádios serão climatizados, dado o grande calor que faz lá, tudo terá que ter climatização ligada durante os jogos, hein? Todo o estádio climatizado. Então, o boicote da Copa do Mundo de Catar seria uma boa opção? A Organização de Defesa dos Direitos Humanos Anistia Internacional discorda. Acha mais útil negociar com a FIFA e com as grandes empresas patrocinadoras para que seja paga uma indenização a todos os trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho, uma indenização às famílias dos trabalhadores mortos dos canteiros de obras e o pagamento não feito a muitos outros trabalhadores, mesmo se ganham uma miséria inferior ao salário mínimo fixado pela Organização Internacional do Trabalho. Exploração total, né? Felizmente, algumas empresas europeias já aceitaram participar desse fundo de indenizações. Europeias e norte-americanas, me lembrei. Mas é bom ficar claro, isso não soluciona a questão dos abusos cometidos nesses anos de construção dos estádios e nem as denúncias de uma situação próxima da escravidão em que viviam, e que vivem ainda os trabalhadores, a maioria imigrantes, praticamente impedidos de se demitirem de seus trabalhos e de retornar aos seus países. Eles entraram, foram contratados, mas a partir do momento que eles começaram a trabalhar, eles estavam impedidos de deixar o trabalho e voltar, se arrependessem, achassem que estava muito difícil o trabalho, mas não podiam mais sair. Ou seja, um regime de prisão, escravidão. Para a porta-voz da Anistia Internacional na Suíça, país sede da FIFA, Nadia Bolen, a questão das infrações do Catar aos direitos humanos deveriam fazer parte importante na cobertura desse Mundial de Futebol pelos jornalistas, comentaristas e dirigentes das federações e associações de futebol
dando tempo e espaço para todo tipo de denúncias, não fazendo vista grossa, nem mesmo ao constatarem eles mesmos abusos nas condições de trabalho, nos hotéis em que serão hospedados, nos restaurantes onde forem ter suas refeições e nas localidades em que passarem, porque os jogos são em cidades diferentes. Uma outra coisa, nós falamos dessas empresas que vão dar indenização, mas tudo isso ainda não ficou perfeitamente definido. Não se sabe ainda qual será o total do capital das indenizações com o qual essas empresas poderão ajudar. O risco é tudo ficar no âmbito das boas intenções, tão logo terminem as competições em meados de dezembro. Nós estamos muito em cima. Essas coisas deveriam ter sido resolvidas bem antes. Embora o Catar possa alegar ter havido algumas melhoras no sistema empregatícios e nos contratos internacionais, que regulam os contratos com empregadas e empregados estrangeiros, a Anistia Internacional considera tudo insuficiente. Não existem garantias e cometem-se muitos abusos. Os patrões catares, o pessoal que vive no Catar, não são brincadeira, deve ser muito pior do que eram os patrões brasileiros antes das leis trabalhistas. Os empregadores se aproveitam de um clima geral de impunidade, não havendo contra eles qualquer punição em caso de violações. Não existe assim uma lei trabalhista como a nossa. Os empregadores fazem o que querem, na verdade, hein? A FIFA não exerceu a vigilância esperada pela anistia, pois, segundo os princípios dos direitos humanos da ONU, a FIFA é que tem responsabilidade de controlar as federações de futebol e deveria exigir o cumprimento correto dos direitos trabalhistas para esses trabalhadores. Isso inclui o respeito do direito trabalhista de todos os envolvidos na realização da Copa do Mundo e na aplicação de indenizações no caso de não cumprimento ou violação desses direitos. Será que vão? É também importante a obrigação da FIFA criar certas exigências básicas nos países interessados em sediar as próximas Copas do Mundo em termos de respeito aos direitos trabalhistas, da observação das exigências climáticas e, igualmente, dos direitos das mulheres e homossexuais, ainda não observados em muitos países, em decorrência de crenças religiosas retrógradas. Não é só no Brasil que tem crença religiosa retrógrada. De uma maneira geral, é essa a expectativa da imprensa europeia, como expressa um recente editorial do jornal Le Monde, para que a expectativa do lucro e do gigantismo não se sobreponham à do esporte, sacrificando princípios básicos dos direitos humanos. Fiquem atentos, vamos esperar que nas transmissões ao vivo dos jogos, os nossos colegas jornalistas lembrem, atenção, nós estamos aqui no estado tal, mas existe uma denúncia junto à ONU de que não foram cumpridos os direitos trabalhistas para todos esses operários que aqui trabalharam no canteiro de obras. Isso é importante. E, se você gostou, você, por favor, se inscreva nesse canal, ali no cantinho direito. E até a próxima. O próximo vídeo provavelmente será sobre as eleições.